Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ouvindo bem, Solano. Maravilha. Oi, Duda, boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos só esperar só uns minutinhos para quem está se conectando. Estou chegando agora aqui. Como é que é? Só tem paulistano hoje? Não tem ninguém do interior? Araraquara presente, Solano. Aqui. Aracatuba presente também. Rio Preto presente. Brasília presente também. Santana do Livramento presente. Opa, Lisboa presente. Aí tem o Flávio, de Fernandópolis, que me convidou. Aí, Flávio, obrigado pelo convite. Vamos nos encontrar mês que vem. O que mais? Tem a Silmara de Lisboa. A Silmara não perde um ponto, hein, Silmara? Maravilha. Serra Negra presente. Serra Negra. Olá, boa noite. Aqui é Emiliane. Da onde que você é, Meliane? Eu moro em Floripa, mas eu estou passando uns meses em Curitiba. Retorno mês que vem para Floripa. Opa, bem-vinda. Obrigada. Professor Solano, Irma de Araraquara. Oi, Irma, tudo bem-vinda? Tudo bem? Eu estou, e você? Tudo ótimo. Ó, gente, aqui a Duda já colocou aqui no chat, sigam as nossas redes sociais. Hoje eu vou dar uma notícia boa, já vou dar um spoiler. A nossa comissão, ela é, acho que a mais novinha, né? Todas as comissões da OAB. E é a que tem mais seguidores no LinkedIn. Nós estamos aí muito representando bem aí a nossa OAB. Mas vocês precisam, quem ainda não segue nossas redes sociais, sigam. E outra coisa que eu queria convidar vocês também, quem tiver conteúdo, quiser ajudar com pílula, com artigo, com card, se quiser jogar nas redes sociais, fiquem à vontade, estamos precisando de conteúdo, né? Vocês lembram que uma das nossas missões é divulgar o assunto, divulgar privacidade e proteção de dados. Então, quem tiver conteúdo e quiser participar das redes, manda aqui para a Duda que ela distribui. Quem tiver também ideia de assuntos para a gente discutir, fiquem à vontade. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Boa noite, aqui é a Kátia de Barueri. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Duda, para a gente enviar essas sugestões para você por e-mail, como que a gente pode... Isso, vamos concentrar tudo no e-mail, aí posteriormente vou ver com o Dr. Solano certinho, a gente criar algum grupo só para criadores de conteúdo, acho que seria bastante interessante, né? Seja no Telegram, alguma plataforma que vocês acharem bacana, a gente cria um grupo lá e concentra todos que estão, né, com essa vontade de criar conteúdo. Aí eu vou passar o e-mail da comissão, inicialmente a gente manda por lá, e aí conforme for surgindo interesse, a gente cria esse outro grupo, tá bom? Ou até podemos criar no Discord, né, Duda? Porque quem não entrou ainda no chat GPT, ele é um chat, né, de inteligência artificial que funciona no Discord. Vou falar um pouquinho, vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Legal, bacana. Obrigada. Ó, nós estamos com 98 integrantes, 99, a hora que dá 100 aqui eu começo. Ó, a Duda colocou o e-mail aqui, gente, o e-mail da comissão, vocês mandarem conteúdo. Bom, vamos começar. Vamos começar para não ficar tarde. Bom, boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa, né? Finalmente, né? Bem-vindo ano 2023. Quanta coisa a gente fez em 2022. Eu estava com saudade de vocês, né? Nossa última reunião foi lá atrás, acho que foi em novembro, né? Final de novembro, a nossa última reunião. Então, o objetivo de hoje é a gente trocar umas ideias, comentar o que foi feito no ano passado, o que a gente quer fazer para o próximo ano. Temos muitas novidades. E também, para quem não nos conhece, quiser fazer parte do grupo, tem aí no Telegram, tem lá o link para poder se cadastrar, né, fazer o preenchimento do edital, do formulário, e aí pode participar da nossa comissão, das nossas atividades. Então, está todo mundo aí convidado. A pergunta de sempre, né? Precisa ser advogado? Precisa só advogado? Não, a gente tem vários aqui colaboradores que não são advogados ou que são estagiários,
Precisa ser de São Paulo? Não precisa ser de São Paulo, a gente tem do Brasil inteiro, o que basta é ter vontade aí de participar, de colaborar. A gente tem um grupo muito atuante no Telegram, né, Duda? Muita gente comentando as coisas, tem sempre aí novidades, então fica todo mundo aí convidado. Eu fiz aqui uma breve apresentação que eu vou passar para vocês, mas, assim, por favor, vocês podem me interromper, tá? Não precisam não concordarem ou quiserem me ajudar aqui, por favor, podem aí abrir o microfone e falar que a gente conversa todo mundo junto. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá, gente. Agora, bom, começando, né, com a primeira novidade, a gente começou os trabalhos se chamando Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. O que aconteceu é que no final do ano, no comecinho de dezembro, a nossa presidente, a Patrícia, e o Léo Sica pediram para que a gente acrescentasse mais um tema. Eles achavam que teria mais a ver com a nossa comissão tratar de inteligência artificial. O que até faz sentido, se vocês pensarem que a inteligência artificial nada mais é do que um motor, né, que é alimentado por um combustível, que são os dados pessoais. Então, isso significa uma certa ampliação aqui de escopo nas nossas discussões. Ficou mais divertido, né, porque quem que imaginava em dezembro que em janeiro ia estourar aí a guerra das inteligências artificiais? Então, todo mundo só fala disso, né? E aí, será que a advocacia vai acabar? Será que os professores vão acabar? Será que os alunos vão ficar agora fazendo trabalho tudo utilizando o ChatGPT? Muitas discussões, né? Estamos só começando, mas eu acho que a gente vai ter aí um bom caminho pela frente. Então, esse agora a gente chama, tem o nome comprido, né? Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. E aqui, para apresentar para vocês, quem, né, não conhece ou não se lembra, como é que a gente dividiu o nosso time. A gente criou aqui uma série de coordenadorias para nos ajudar com assuntos temáticos, os mais diversos, eventos e conteúdos. E aí, qual foi a ideia? A gente convidou pessoas de jurídicos de empresas, advogados e advogadas que estão mexendo nas empresas com tecnologia, na fronteira, pessoas, né, de escritórios de advocacia e da academia, de faculdades e universidades. A ideia é trazer advogados que até não tinham tanta participação em assuntos da OAB, assuntos da nossa profissão, mas que podem e têm muito a colaborar. Então, a ideia foi trazer esse povo pela orelha até para poder ajudar a gente. Então, como é que nós estamos organizados? Para quem não me conhece, meu nome é Solano de Camargo, né? Eu sou presidente da comissão, sou auxiliado de perto pela Juliana Caixa, que é a nossa secretária executiva, ela é advogada do Google, a nossa vice é a Fabi Siviero, é a vice-presidente da comissão, diretora jurídica da 99, e aqui, ó, uma mulherada imensa aqui, contém aqui, acho que quase 90% de mulherada, das mais diversas empresas, muitas big techs e de outras empresas do setor. Aqui na linha de baixo são advogadas e advogados de escritórios de advocacia, tem uma advogada uma procuradora do município, que é a Vivi Pires. Então, aqui são um grupo que nos ajudam aqui a orientar as discussões, os trabalhos e principalmente as demandas que vêm da diretoria da OAB. E aí, gente, nós recebemos muitos expedientes, né? Expedientes que vêm da presidência, expedientes que vêm da OAB Federal, expedientes que vêm das mais diversas, até da imprensa, e aqui a gente montou um grupo de notáveis, como eu falei para vocês, que vêm da academia, são professores e professora de Direito, né? A Thay, que é da FAP, o Gustavo Mônaco, titular internacional da USP, o Alexandre Zavalha, da GV, o Ricardo da FIA, enfim, é um grupo bacana que nos ajuda, assim, quando eu tenho que responder algum expediente, eu passo por eles, por esses membros consultores, e aí eu não erro sozinho. Olha que beleza, gente, que satisfação. Qualquer coisa que eu falo, eu estou com eles por trás, então eu estou muito bem acompanhado se eu tiver que errar, vocês concordam? É uma imensa de uma satisfação poder contar com esse grupo aqui tão seleto, tão gente boa, e que ama esse tema, principalmente. E aí, vamos lá, comecemos do princípio, né? O que a gente fez em 2022, que seja digno de nota. Uma das coisas é que a gente acabou, por conta até dos trabalhos, a gente começou a fazer bastante barulho, né? Bastante poeira, bastante fumaça, chamou a atenção lá do pessoal da diretoria da OAB, eles acabaram pedindo para a gente participar de algumas iniciativas, fruto do nosso trabalho aqui na comissão. Então, eu vou detalhar para vocês algumas coisas que nós fizemos, né, ao longo do ano como comissão, e também vou comentar com vocês que foi criado no âmbito da diretoria da OAB, da seccional aqui em São Paulo, o Comitê de Governança de Dados e Segurança da Informação, que faz parte dos esforços para a implementação das diretrizes da LGPD aqui no âmbito da seccional, que eu vou contar para vocês em que pé que está.
e que a gente já começou a movimentar aqui algumas coisas para as subseções. Aliás, eu acredito que a gente já tem aqui, participando hoje com a gente das reuniões, o pessoal do interior, né, advogadas e advogados, que são DPOs aí setoriais. Não sei se tem alguma aqui, tá? Aí, que maravilha. Olha só, há um ano atrás a gente tinha essa questão, alguns falavam, será que a LGPD ela se aplica a escritórios de advocacia? Será que se aplica à OAB? A gente, passado um ano, a gente não só não tem dúvida alguma, como nós criamos aí um ecossistema de proteção de dados em favor das advogadas, dos advogados do Estado, com um montão, gente, são assim, mais de 100 DPOs aí espalhados pelo Estado todo que vão ajudar os respectivos presidentes de subseção. Um trabalho bem legal que agora vai se movimentar ainda mais por conta dos passos que eu vou comentar daqui a pouquinho. Um terceiro grupo que foi montado, um grupo agora menorzinho, chama GT, de transformação digital, de criação aqui da Patrícia Vanzolini, que é o seguinte: elas concentraram todas as iniciativas de tecnologia, né, que tem a ver com a transformação digital da advocacia no Estado, e jogou para a gente aqui desse grupo, né? Então, é um grupo que eu componho como DPO da seccional, tem o Edson Ito, que é gerente de TI, tem a Dani Magalhães, que é a nossa super secretária executiva aqui da seccional, e mais algumas outras pessoas, que a gente está analisando uma série de projetos que eu vou comentar com vocês, alguns aqui que já estão bem adiantados. E, por fim, que eu tenho muito orgulho, é que a gente pode dizer que nós temos, no âmbito aqui da advocacia paulista, um ecossistema de proteção de dados cada vez mais completo, com já diversas normativas, procedimentos, processos mapeados, e que eu vou comentar com vocês, já que avançamos bastante, temos ainda muito trabalho a ser feito, mas lembrando que a gente começou do zero, né, do zero absoluto, ou até do -10, eu diria para vocês. Nós começamos com uma série de providências e que a gente vai agora dar uma acelerada agora em 2023. Bom, com relação especificamente à nossa comissão, a gente sabe, né, quem participou, nós realizamos 10 reuniões ordinárias, onde foram tratados de temas de ponta, né, temas modernos. Então, a Fabi, que é da 99, comentou sobre o uso da inteligência artificial nas plataformas, comentou lá atrás. A gente teve diversos assuntos, a Amanda falou sobre herança digital. Então, foram temas de fronteiriços mesmo, que estão sendo discutidos aí ou no judiciário ou nas academias. A gente também se manifestou em notas técnicas, né, publicadas em nome da Advocacia do Estado, sobre temas de relevância, envolvendo, inclusive, vocês devem ter acompanhado aquela questão do sistema contratado pela Prefeitura de São Paulo de biometria, que tinha lá, como estava no edital, a pretensão de identificar as pessoas que poderiam estar cometendo vadiagem, não sei se vocês lembram disso, inclusive identificando com relação à raça. Era um edital horroroso. A gente conseguiu aí barrar a instalação desse sistema de biometrias que não tinha nenhuma governança, e está sendo agora discutido como é que eles vão fazer. Nós participamos e organizamos 3 seminários que deram muito ibope, né? Teve muita participação, são seminários de LGPD e saúde digital. O último deles teve mais de 2.000 pessoas assistindo online, foi um sucesso, foi bem legal. 12 palestras relacionadas a temas de proteção de dados e privacidade, inclusive muitos deles no interior que eu não coloquei aqui. Então, gente, quem convidou e eu pude, eu fui para vários lugares, né? Para Jacupiranga, fui para Bebedouro, Catanduva, enfim, para diversos lugares, Santo André. A ESA, a gente foi, assim, ótimas notícias, a gente foi, assim, a comissão que mais emplacou cursos na ESA, cursos que tiveram uma repercussão incrível, fomos muito elogiados, vou comentar um pouquinho com vocês, e também coube a nós aqui da comissão montar, quem diria, né, gente, o stand da FENALO, o stand da OAB, na FENALO em 2022, foi organizada pela nossa comissão. E foi de última hora, na verdade, foi o último espaço disponível lá para locação, a gente correu. Quem pôde ir, viu que era a stand mais legal de toda a feira. Eu não sei se, né, se teve alguém aqui que está participando dessa reunião que foi até lá, mas quem pôde participar, teve lá, ganhou um cafezinho que imprimia na hora a foto com a borra do café, pôde ter experiência do metaverso, usou lá o óculos de realidade aumentada, enfim, pôde interagir com diversos os produtos da advocacia, foi bem legal. Esse aqui foi o stand, gente, para quem é de fora e não pôde vir na FENALO,
FenaLogic, que é a feira jurídica, né, de inovação jurídica mais famosa aqui do Brasil, a nossa stand era simplesmente a mais legal, a mais bonita. Embora fosse minha. Essa aqui era o projeto original, né, Duda? Era para ter sido desse jeito, é que a gente não conseguiu espaço. Vamos ver se esse ano eles vão dar um espaço maior para a gente. Mas, olha, tinha tudo ali. Tinha um espaço de convivência com as novidades da advocacia. Quem queria se informar e se cadastrar na hora, na OAB-Prev, comprar alguma coisa da CASP, ver os benefícios da CASP, fazer cursos pela ESA, entrar no multiverso e ter uma experiência que foi muito legal, para quem não tem labirintite, né? Foi interessante. E o nosso cafezinho com borra, com a fotinho das pessoas, que foi muito interessante, foi muito legal. E aí, as nossas redes sociais, né, Duda? Que é o orgulho nosso. A gente já tem mais de 2.100 seguidores no Instagram, começamos do zero no ano passado, mais de 220 postagens, tem conteúdo todo dia, tem alguma coisa. Então, assim, fica legal ajudar aqui a Duda nas postagens, né? Quem tiver pílula, artigo, informação, quiser gravar vídeo curto, a ideia é a gente massificar mesmo o conhecimento da matéria, que quanto mais gente souber do assunto, mais trabalho vão ter com os advogados. Então, é importante a gente não ter um clubinho fechado, pelo contrário, disseminar a cultura da privacidade e da proteção de dados. No LinkedIn, como eu falei, eu acho, eu não sei, que nós somos a comissão que mais tem seguidores aqui da OAB São Paulo. Estou com essa impressão. A gente passou, acho que a comissão de governança, né, que acho que tinha aquela campeã, a gente passou eles. E também com mais de 100 postagens. E agora, mais recentemente, temos aqui um canal no YouTube. Já começamos com 5 vídeos e convidamos todo mundo aí, todo mundo que quiser produzir conteúdo, jogar para a gente poder impulsionar e viralizar isso aqui nos nossos canais. Ok? Isso me deu muito orgulho, gente, que foi o seguinte, né? Na função de DPO, eu comecei a verificar como é que funcionava os pedidos de dados de advogadas e advogados feitos pelo judiciário. E era uma coisa assim meio sem controle, né? Então, às vezes, o pessoal de cartório pedia a lista de advogadas e advogados das subseções para fins de agilizar a pauta de audiência, uma situação meio sem pé nem cabeça, e era dado de advogado para lá, para cá. Então, o que a gente fez? A gente estancou, né? Quer dizer, todo e qualquer pedido de dados de advogados e advogadas que não seja disponibilizado assim, que o advogado não tenha decidido não fazer o cadastro, deixar aquilo público, eles têm que preencher uma série de informações para a gente avaliar se cumpre os requisitos da lei geral. E aí, o que mais me preocupava, principalmente, eram os ofícios judiciais que vinham, às vezes, sem objetivo, sem citar o processo, sem dizer para que era, sem especificar dados, vindo de forma genérica, e a gente procurou todos os tribunais sediados aqui no Estado e propusemos a celebração de convênios, né, de contratos, enfim, administrativos, que regulassem o trânsito e o fluxo de dados, para a gente ter certeza de que os dados seguiriam, né, de uma forma a mais segura possível, dentro de um fluxo que pudesse ser acompanhado. Isso deu muito certo, né? Então, o primeiro nosso foi assinado o TRT aqui da 2ª região, foi muito legal, um evento que também foi comemorado pelo tribunal, eles gostaram bastante da iniciativa. Depois foi assinado com o Tribunal Militar, Regional Militar, que também foi bem legal, bem bacana. A gente está agendando agora com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Está difícil de celebrar com o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Basicamente, eles viram as nossas normativas que a gente instituiu no nosso comitê, que é o Comitê de Governança de Dados, e que a gente estipula que toda e qualquer entrega, né, de dados ela tem que se dar mediante o cumprimento de certos requisitos. E eles falaram que já está tão bem feito as nossas normativas, nossas notas técnicas, que eles acham que não precisa desse convênio, né? É que a gente sabe, né? Pode ser que o tribunal ache que não, mas às vezes tem os juízes individuais espalhados pelo estado todo que podem pensar diferente, então a gente vai continuar insistindo com o TJ de São Paulo, que afinal de contas é o maior demandante aqui de dados da nossa seccional. Mas é uma questão legal. O interessante é que nenhuma outra B de nenhum outro estado teve essa iniciativa. Nós somos os pioneiros. Isso valoriza, né, a advocacia. Outra coisa interessante são os cursos da ESA. Olha só, gente, aí eu não sei se a doutora Ana Mali está presente conosco. Doutora Ana, se estiver presente, se manifesta, manda um oi aí para o povo. Oi, estou aqui, doutor Solano. Eu queria te fazer uma homenagem pública aqui, Ana, porque, olha só, o seu curso ele foi o campeão de audiência da ESA em 2023. Aliás,
um curso, olha só, gente, que importante, o nome do curso que a Ana Nossa, que organizou. bacana. Você não estava sabendo disso, né? Ah, a Gabi está na sala. Gabi, obrigada. Olha só, Entendendo a LGPD, da teoria prática, da doutora Ana Cristina Oliveira Mali, aqui, ó, 1758, foi o campeão. Então, como o assunto, como é legal, né? O assunto está na moda, parabéns para a Ana. Ana que gentilmente me convidou para fazer participar de um evento que ela organizou lá em Bebedouro. E você vê, Ana, que maravilha, parabéns. E eu incentivo aí para o povo, gente, quem tiver curso, quem tiver ideia assim, de fazer curso rápido, um curso um pouquinho mais demorado, enfim, vai conversar com o Ricardo Freitas, ele é o nosso representante na ESA, ele pode ajudar vocês aí a direcionar as iniciativas de cursos que vocês tiverem. E eu vou aproveitar, doutor, desculpa cortar o senhor, vou aproveitar para quem tiver, assim, às vezes um pouco tímido, entrar em contato com o doutor Solano. Eu fui na cara de pau, conversei com ele foi até a minha subseção, fez uma palestra, jantou com a gente, ele é muito solícito. Eu não sei agora como está a sua agenda, doutor Solano, mas olha, eu que quero agradecer aqui publicamente a sua disponibilidade ali com a gente, foi muito bacana. Eu que agradeço, viu, Ana? Foi legal. Não, se eu tiver disponibilidade, eu vou, gente. Vocês podem me convidar, que eu adoro, eu gosto muito. Eu acho que faz parte do nosso papel de teleevangelização, né? Falar sobre privacidade e proteção de dados para os advogados locais. Acho importante. Bom, aqui é um projeto muito legal que eu anunciei no ano passado, logo na primeira reunião, que é do Marketplace, que, assim, a OAB, às vezes as coisas não vão na velocidade que a gente gostaria, mas o que é isso, né? A gente tinha, eu percebi que existia, às vezes, uma certa birra do pessoal com relação aos produtos digitais, enfim, as aplicações, aplicativos que ajudam a advocacia no dia a dia. E, na verdade, a gente acreditava que deveria ser o contrário, a gente deveria trazer para dentro e oferecer para os advogados o que fosse de mais moderno e barato para ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, qual foi a ideia? A gente criar um marketplace dentro da OAB, onde todos os fornecedores de soluções digitais, de aplicativos, de ferramentas de inteligência artificial, de ferramentas de RP, de jurimetria, enfim, qualquer solução, desde que cobrasse mais barato, poderia colocar no nosso marketplace, que eu queria já botar aqui para vocês, mas ainda não está pronto, né? Vai ficar pronto daqui a alguns dias. E aí a gente abriu um edital convidando todos aqueles desenvolvedores e empresas que tivessem novidades para a advocacia, que mandassem aqui para a gente. A gente fez uma comissão de membros aqui da nossa própria comissão, aí, um grupo seleto, ajudou a separar o joio do trigo. E aí, para minha surpresa, gente, nós temos mais de 70 aplicações diferentes, entre sistemas, aplicativos, enfim, eu diria para vocês assim, é um dos maiores ecossistemas de inovação jurídica do Brasil. Né? É muita coisa. Então, vocês imaginam assim, para um advogado, uma advogada recém-formados, da onde eu começo, né? O que seria útil, o que poderia ser útil? Então, ele vai começar dentro aqui, no próprio site da OAB, temos aqui nosso espaço de marketplace, mais de 70 aplicações em que ele vai poder ali ver os comentários de outras pessoas, se usaram, se não usaram, e a ideia é que a pessoa possa ajudar isso no dia a dia, o advogado, a poder aí trabalhar. Aí, falar para vocês como é que funcionou esse comitê de governança de dados, né? Quando a gente começou os trabalhos de implementação das diretrizes da LGPD aqui na seccional, a primeira iniciativa nossa foi montar um comitê que participassem aí o pessoal da CASP, da ESA, do Tribunal de Ética, do Conselho, da diretoria, enfim, todo mundo pudesse junto opinar sobre questões que envolvessem não só a implementação, mas também questões do dia a dia. E deu certo, a gente criou até um regimento, né, uma política geral, começamos a sugerir normas, né, eu como DPO, então a gente já estabeleceu política de cookies, política de privacidade, termos de uso do site da OAB, da ESA, do site da ESA, da CAASP, os convênios que eu comentei com vocês, e por último, que eu acho que foi um passo muito importante, a gente sugeriu que todos os presidentes e todas as presidentes das subseções nomeassem, indicassem localmente um advogado para ser o DPO ali, regional, local. E aí, aqui, através da diretoria, eles indicaram também em cada subseção, o que a gente chama de ponto focal, que é um funcionário administrativo para ser o responsável por ter os contatos, gerenciar, né, ter o acesso aos bancos de dados, para evitar os acessos, né, que não precisassem ocorrer.
E aí, gente, foi bem legal, porque assim, isso já criou, temos assim, praticamente 99% das subseções nomearam os DPOs locais, acho que temos 3 ou 4 só subseções que ainda não nomearam, mas já estão todos nomeados por portaria que a presidência baixou. Então, isso foi uma coisa bem importante que vai ajudar a disseminar essa nossa cultura de privacidade e proteção de dados. Começamos a fazer o mapeamento, fizemos, né, o mapeamento dos bancos de dados e dos fluxos de dados, toda seccional, na CAASP, na ESA, na TED, nos departamentos, e foi uma loucura, porque até então, né, o maior número de bancos de dados que eu já tinha visto na nossa atividade profissional como advogado foi num conglomerado de hospitais, né, aqui de São Paulo, que acho que dava uns 700 e poucos bancos de dados. E eu descobri que a OAB aqui na seccional são mais de 1.100 bancos de dados nas mais diversas situações, mais diversos organismos, entre papel e digital, uma loucura, que aí nós vamos ter que passar por uma fase agora de identificação desses processos, né, de tratamento de dados, para poder classificar e verificar, enfim, que aí eu vou dar uma surpresa para vocês, que, na verdade, até por um projeto da diretoria, vou comentar a seguir. E estamos na fase dos testes de maturidade de TI, né? Já fizemos os testes artesanal, eficiente, enfim. A gente saiu de uma situação de vulnerabilidade de 40%, nós chegamos a 70% e alguma coisa. Então, quer dizer, a cada espaço de tempo vai lá o pessoal contratado para fazer os testes de maturidade, e tem funcionado, eu acho que mais um pouquinho nós vamos conseguir chegar aí no passar dos 90%. Então, esse foi um trabalho, assim, diria para vocês, grandioso, né? Quem trabalha no ramo sabe como funciona, e a OAB é uma cidade, gente, é uma coisa muito grandiosa, está sendo muito satisfatório, mas, enfim, tem trabalho para todo mundo. Esse grupo de trabalho de transformação digital que eu comentei com vocês, né, que por ideia da diretoria, o escopo é fazer com que todos os projetos de modernização da advocacia passem por esse tribunal, por esse grupo, para não ficarem diluídos. E tem 3 projetinhos que eu pensei para comentar com vocês, que eu achei muito legal. Então, o projeto Prisma, o projeto da Sala da Advocacia do Futuro e o projeto Legal Consult. O projeto Prisma, ele é bem interessante, porque a ideia seria, você sabe, né? Tem o site da ESA, tem o site da CAASP, tem o site da OAB, tem os sites das subseções. É uma loucura, assim, para você, é o jornal da advocacia, e é tudo passivo, você não interage. Então, é aquela web 1.0, né? É aquela tudo feito em WordPress, então você não interage, você lê um monte de site, como faziam os antigos astecas antigamente. Então, qual que é a nossa ideia aqui do projeto Prisma? Consolidar tudo num só plataforma, que vai ser o site e um aplicativo, onde a gente possa interagir com todos os serviços da advocacia, tudo. Então, eu não preciso ficar mudando de site, mas eu tenho que interagir. Então, se eu quiser, qual que é a ideia? Né? Ser não um WordPress, mas programação mesmo. A ideia é que a gente possa fazer o curso da ESA, comprar alguma coisa da CAASP, poder fazer, baixar, pagar alguma guia, enfim, todos os trabalhos que eu tenho, né, de serviços com a OAB, CAASP, ESA, tudo eu posso fazer na mesma plataforma. Essa é a nossa ideia do projeto Prisma. A Sala da Advocacia do Futuro é uma ideia do nosso vice-presidente, do Léo Sica, é a gente montar uma sala conceito aqui na Maria Paula, no prédio da OAB da Maria Paula, para que seja aberto a todos os advogados e advogadas que queiram visitar, para a gente poder fazer um sandbox, né, experiências de como é que vai ser a advocacia no futuro, com tudo que tiver de recurso moderno. Então, eu não sei dizer para vocês como é que vai ser, porque isso envolve não só a parte de tecnologia, mas também a arquitetura. Então, a ideia é de fazer como é que eu posso falar? Alguma coisa futurista que tente imaginar como os advogados e as advogadas vão atuar no futuro com aquilo que for de mais moderno. Se fosse no ano passado, ia ser muito, né, ter metaverso. Hoje parece que saiu meio de moda, né? A questão agora vai ser mais inteligência artificial, enfim. Mas eu acho que é uma ideia legal, eu acho importante que a OAB tenha essa preocupação, uma coisa que eu bato muito, no futuro. Pensar o futuro, né? Sem perder a tradição, sem perder os valores da advocacia, mas que a gente ajude, principalmente os mais jovens, a conseguir trabalhar usando os recursos mais modernos, né? Não brigando com a tecnologia, mas trazendo tecnologia para dentro. E, por fim, esse aqui, projeto Legal Consulting, que acontece. Vocês lembram que no mapeamento dos bancos de dados, a gente, né, levantou mais de 1.100 bancos de dados aqui na seccional.
e que tem que fazer análise de um por um para poder ver a base legal, ver se os dados estão necessários, né, se a finalidade está correta. Vocês sabem melhor do que eu, não vou comentar, né, das diretrizes aqui da lei geral, e para isso, vocês imaginam, nós vamos, né, precisar de muita gente. E aqui, o que a diretoria fez? Eu estou contando em primeira mão, mas eles vão fazer anúncio público, vão gravar vídeo, vão para o jornal da advocacia. Eles vão abrir um edital que é voltado para a nossa comissão, porque são, o que se imagina, sejam os advogados e as advogadas que estejam especializados no assunto, para que participem de um task force, né, que sejam nomeados pela diretoria por portaria como membros desse task force, para ajudar a identificar e fazer ali as anotações devidas de análise dos processos envolvendo os dados. Então, é uma oportunidade bem legal para quem, às vezes, não tem experiência prática, já fez algum curso, já estudou o assunto, ainda não teve oportunidade de trabalhar, pode ser uma oportunidade bem legal. Vai ter um tempo para esse projeto iniciar e acabar, acho que vai ser um lapso talvez uns 3, 4 meses. A ideia é que não demande muito tempo por dia, que a pessoa, né, não atrapalhe as tarefas do dia a dia, mas vai ter uma certificação de quem participar, das etapas e tudo mais, e vai valer como uma experiência, como se fosse um estágio. Então, eu achei uma proposta interessante, eu pedi só para a Patrícia, para o Léo gravarem um vídeo para explicar, né, para o pessoal, vai abrir para o pessoal, também para o pessoal de fora da comissão, não só para a comissão, mas ele vai ser muito voltado, né, para os integrantes da nossa comissão. Então, já fiquem sabendo, quem tiver interesse, tiver vontade, tiver condições, tiver curiosidade de colocar a mão na massa, eu acho que é uma oportunidade interessante. Eu até fui procurado por um professor do Mackenzie, que ele tinha interesse de colocar os alunos dele lá da iniciação científica, e eu falei que, em princípio, a gente vai fazer esse chamamento aqui para dentro da OAB, né, em princípio, das comissões. Aí, se houver vaga, aí a gente abre para o pessoal de fora. Então, fica aí o convite, né? Um projeto Legal Consulting, um projeto da diretoria da OAB, cujo propósito vai ser ajudar nessa nova etapa, na próxima etapa da implementação das diretrizes da LGPD aqui na seccional, que, na sequência, vai ser replicado para as subseções. E aí quem fica me perguntando, poxa vida, Solano, eu já sou o DPO aqui da cidade, aqui da subseção, o que eu tenho que fazer? Eu estou só respondendo uma consulta ou outra de algum titular ou do meu presidente, enfim, mas eu quero saber sobre as implementações, quando é que vão começar nas subseções. E aqui eu estou respondendo, né, para vocês. Para que a gente avance para as subseções, precisa resolver essa questão aqui das análises desses bancos de dados aqui, que estão muito concentrados na seccional, que é um monstro absurdo. Então, nós vamos contar, eu acho que vão ser 90 vagas. Essa última vez que eu vi era 90, se não me engano. Então, aí quem se quiser, tiver interesse, logo vai abrir o edital. Esse eu tinha falado para vocês que é o projeto Prisma, né, que é juntar tudo dentro da mesma ideia. Aqui eu estava comentando com vocês que nesse trabalho de implementação das diretrizes aqui da LGPD na seccional, foi interessante porque muita coisa é feita em trabalho de formiguinha, mas que vai criando a cultura, isso que é importante, né? A cultura que não é do dia para a noite, como começou no passado, com o direito ambiental, com a segurança do trabalho, ela começa assim, um passo depois do outro. Então, nós podemos dizer que a gente tem implementado já um ecossistema de proteção de dados no âmbito da OAB do Estado, e já respondemos aí, em 12 meses, 27 consultas das mais diversas que vocês podem imaginar. Então, vinha consulta assim, eleição que teve agora, né? Pode passar para o colega advogado que é candidato a deputado a lista dos advogados aqui da subseção para ele mandar a mala direta? Podemos passar os dados? Ou temos que ter o consentimento dos advogados? Aí tem muita subseção que quer fazer as ações bacanas, bonitas, para os advogadas locais que têm algum problema de mobilidade, que têm algum tipo de deficiência. Posso passar a lista desses advogados e dessas advogadas? Interrogação. Outros casos, assim, né, na inscrição é demandado, isso vem da OAB Federal, que a pessoa informe a raça. Então, vieram consultas assim, ó, eu não quero informar raça, mas é um item obrigatório. Está certo, está errado? Então, vocês veem, são 27 consultas das mais diversas. Tivemos os 152 DPOs setoriais nomeados. Gente, isso aqui é
muita, assim, é uma alegria, eu acho que é uma alegria e um orgulho para nós saber, né, que a nossa comissão chacoalhou e fez com que fossem nomeados 152 DPOs setoriais. São advogadas e advogados do interior, né, do estado inteiro e das subseções aqui da capital, que podem colocar aí na parede e mostrar para a mãe, mas, ó, fui nomeado por portaria, eu sou um DPO. Isso é bem legal. Então, é um trabalho que pode ajudar a fomentar até novos serviços. Desenvolvemos 13 workshops para ajudar as mais diversas áreas enfim, aqui da OAB, para explicar os princípios da LGPD, que vocês imaginam, né, que tem que explicar e pegar na mão. Foram 13 workshops, mais do que um por mês. Já passamos por 4 testes de maturidade de TI, na TI da seccional. E aqui são os famosos 1.142 bancos de dados e processos mapeados, que a gente vai se divertir aí para quem fizer parte desse task force. É bastante trabalho, né, gente? Vocês concordam? Porque quando eu fui convidado para ser presidente da comissão, me falavam que era só para ir fazer palestra, passear, ir lá jantar com a Ana Malho, um bebedouro, essas coisas. Não falavam que tinha que trabalhar desse jeito. Isso aqui é a gente descobre depois, né, que tem mais coisas do que a gente imaginava. Esse é o projeto que eu falei para vocês, o Legal Consult, de iniciativa do Léo e da Patrícia, que eu já comentei. E aí é o tema da inteligência artificial, que eu acho que nós temos aqui que dedicar um tempinho para falar, porque, gente, vocês não têm noção o quanto esse tema está gerando calor e controvérsias aqui na seccional. Porque tem gente que está muito bravo, tem gente que está muito bravo, e tem gente que já está dizendo que é para responder consulta de cliente usando o ChatGPT. E que, portanto, não vai precisar mais estagiário. Então, assim, existe uma corrente que acha que a coisa já virou num nível filme da Marvel, e tem o outro pessoal que acha que deve ser proibido, e que nos cursos e nas aulas vão voltar o trabalho escrito à caneta, ou a prova oral, enfim. E aí, como é que a gente poderia começar, porque esse grupo nós temos que falar da parte técnica, mas a parte também da advocacia do dia a dia, né? Como é que a gente trabalha melhor, como é que a gente pode ganhar mais dinheiro, aumentar o número de clientes dentro da ética. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui lá e fui perguntar para o ChatGPT, e perguntei para ele: Chat, eu vou participar de uma reunião aqui com um grupo seleto de advogados e advogadas, o que eu posso falar para eles sobre inteligência artificial na advocacia? E eu aproveitei para fazer a mesma ponderação para o Midjourney, que, para quem não conhece, é uma outra inteligência artificial de imagem. E eu pedi para o Midjourney, pedi em inglês, me manda uma imagem, construa uma imagem de advogados, advogadas que estejam no escritório futurista, do futuro, né, futurista, robotizados, tal. Então, o que eu fiz aqui nos próximos charts? Tem Midjourney de um lado e ChatGPT no outro. Ok? Então, olha só, o que ele sugeriu de pontos aqui, que eu acho que são ótimos e que, para mim, isso aqui não desvaloriza a advocacia. Ao contrário, para mim, reafirma a importância da gente estar lado a lado com as novas tecnologias e não brigar com as novas tecnologias. Então, por exemplo, automatização de tarefas repetitivas, como a revisão de documentos. Muita coisa já dá para fazer com o ChatGPT. Em termos de revisão. Então, assim, eu acho que a gente precisa, evidentemente, ponderar a respeito até o limite em que isso pode ou não ser feito, mas eu acho que isso é um trabalho que a gente já pode pensar em trazer para dentro dos escritórios. Né? Pensar em isso já tem no nosso... Vocês vão ver quando o nosso marketplace for lançado, tem muito produto ali já falando sobre automação. Então, isso é ótimo, né? Ajuda a gente no dia a dia, principalmente quem mexe com contencioso de massa, repetitivo. Então, isso é uma coisa interessante. O outro ponto, análise de grandes volumes de informações, né? Como processos e contratos. Isso nos ajuda a tomar decisão, a escolher a melhor estratégia. Por isso que eu falo, isso aqui não vai substituir o advogado, pelo contrário, vai potencializar a boa advocacia. A gente sabe que já havia já algumas coisas de jurimetria, mas com a inteligência artificial, a gente vai poder ter um índice assim, de profundidade muito maior. Então, o que a gente tem usado aqui no escritório como casos piloto, né? Então, sempre que entra um caso que a gente identifica, o pedido, a causa de pedir, a parte contrária, pelo lugar em que foi distribuído, dá para saber os processos semelhantes, o valor médio dos acordos. Né, envolvendo não só o nosso cliente, mas o setor econômico todo, né, que tá daquele cliente. Então, são situações que ajudam a gente a ficar mais preciso na parte de relatório de provisionamento, na parte de dar uma opinião para o cliente.
O outro ponto, identificação de padrões e previsões de resultados, né? Se fala de Big Data, casos que envolvem assuntos assim, casos trabalhistas, por exemplo, isso pode ser utilizado. E nós estamos falando com um preço cada vez menor, né? Porque a tendência disso aqui é ficar cada vez mais barato. Outra coisa, né? Assistência virtual para advogados. Isso aqui está dando mais chabu, principalmente nos Estados Unidos. Né? Utilizar chatbots de inteligência artificial para responder cliente. Que aí a gente sabe que aí eu já acho que o pessoal atravessa uma fronteira perigosa, né? Usar a inteligência artificial para igual o médico, né? Que em vez de médico eu vou me consultar com a inteligência artificial. Então eu acho que aqui vai ser mais complicado, mas é um campo que pode ser aberto, por exemplo, num chatbot, relativamente a acordos às vezes. Como a gente já vê, né? A gente faz no WhatsApp, a gente conversa com a Magazine Luiza, conversa com diversas lojas, com a Vivo. Então, isso aqui, a depender da situação, pode ser útil. E esses 4 pontos, gente, não foi pensado por mim. O ChatGPT que sugeriu que eu trouxesse hoje aqui para a discussão. Eu achei oportuno. E aí, olha só, vocês lembrando, né, do ladinho aqui, as imagens foi do Midjourney, que eu sugeri, ele fez. Aqui do lado esquerdo, do lado direito, está aqui o debate proposto pelo ChatGPT. Olha só, benefícios e desafios da inteligência artificial na advocacia. Evidentemente, é um benefício a maior eficiência, né, e a precisão. Como desafio, e esse é o ponto que nos levou a brigar com a Prefeitura de São Paulo, a questão da transparência e da ética do uso da inteligência artificial. Aí o pessoal fala assim, não pode ter viés, né? Só que aí não existe, né? Quem é cientista nesse ramo sabe, não existe inteligência artificial sem viés. Por que não existe? Porque ele é alimentado por dados. E esses dados, na sua origem, vão ter vieses, né? Então, a questão é que nós temos que saber como é que o direcionamento na prática tem acontecido para que ele possa ser corrigido e evitar situações, por exemplo, como de preconceitos. Então, portanto, né, quando se assume e se admite que vai se utilizar uma inteligência artificial, a pergunta é, você tem um procedimento que analisa os eventuais desvios fundados num viés que não dá para evitar? Como é que se corrige? Uma situação de um recrutamento em que ele evita mulheres da faixa de 20 a 30 anos para determinado cargo, preferindo homens, porque o mercado fazia assim e sempre fez assim. Porque mulheres em idade de casar, idade de ter filhos, são muitas vezes, e têm sido muitas vezes, preteridas, fazendo com que os bancos de dados tenham esse viés. Então, eu sei que o passado é assim, mas como é que eu corrijo daqui para frente? E tem que ter um comitê de ética para discutir isso. Aí vocês lembram daqueles exercícios, né, que isso viralizou há alguns anos, aquela história do carro, né, o carro automático, que está lá, e ele vai sofrer um acidente. Ele pode atropelar uma velhinha ou pode atropelar uma criança. E isso, ele tem que escolher qual dos dois ele atropela. Então, vocês percebem? Isso aqui não é a inteligência artificial que vai resolver. Isso são questões que nós temos com base na ética, nós temos que fazer o treinamento do dispositivo. E aí a questão da empregabilidade, que é um ponto. Então, vocês podem ver que o ChatGPT ele tem aqui uma preocupação até meio de esquerda, né? A questão da empregabilidade das pessoas que eventualmente podem sofrer o impacto relacionado à utilização da inteligência artificial. Olha, interessante, eu podia falar para vocês que eu que inventei isso aqui, mas não fui. Isso aqui, quem foi que inventou esse, eu achei até bonitinho, foi o ChatGPT. Isso aqui, gente, eu peço assim, uma licença, uma compreensão para quem for religioso. Eu não quis fazer piada, na verdade, vocês me perdoem, a ideia não foi essa. Foi uma experiência no começo, quando eu estava brincando com o ChatGPT, eu fiquei tão assim maluco, né? Fiquei tão deslumbrado que eu comecei a pedir coisas. Eu falei assim, olha, isso é um exemplo que eu até mostrei para cliente. Eu pedi para o ChatGPT fazer uma receita de dobradinha usando a linguagem da Bíblia do Rei Jorge. E olha só o que ele escreveu. Vocês imaginam? Isso aqui foi em segundos. É uma ferramenta muito perigosa, assim, muito poderosa, né? Perigosa não, poderosa. E a gente tem que pensar em como é que nós vamos utilizar no dia a dia. Então, assim, para uns alunos, o que eu fiz para eles? Eu pedi, num exercício, eu falei para eles o seguinte, eu quero que vocês resolvam esse exercício usando o ChatGPT. Porque, gente, se eu falo para não usarem, eles vão usar de qualquer jeito, vocês concordam? Não tem como afastar. E aí eu pus uma situação hipotética, um caso de direito empresarial, em que o cliente narra uma situação que ele tem que responder como se fosse advogado. E ele era para responder usando o ChatGPT. Eu acho que é assim que vai caminhar muito do ensino, não é que vai acabar com o professor, acabar com as provas. Acho que não vai ser assim. Vai ter que ter uma adaptação. Mesma coisa no direito.
Isso aqui, naquela reunião que eu falei com vocês, que a gente assinou o convênio lá da OAB com o Tribunal Regional Militar, o presidente do Tribunal Militar estava cobrando que a OAB tivesse mais iniciativas sobre direito militar. Então, ele puxou na sua orelha assim, por que vocês não fazem pressão para as faculdades terem direito militar? Eu falei, de fato, eu não sei. Eu até brinquei, falei, para as faculdades não tem nem direito, né, relativo a LGPD, quanto mais, né, temos que brigar primeiro para ter questão de coisa assim, direito digital, algumas já têm, mas muitas não têm. E aí eu brinquei com ele e falei, olha, nós podemos fazer, como a gente já fez uma proposta de pós-graduação em privacidade e proteção de dados, poder ter na ESA um curso desses de pós-graduação em direito militar. Aí ele falou assim, mas isso ia ser complicado, né, tal. Eu falei, vamos pedir para o ChatGPT inventar um curso. E aqui, gente, eu fiz isso aqui na hora, no celular, nessa reunião que estava lá, a doutora Patrícia e tal. Eu pedi para o ChatGPT, elabore um curso de pós-graduação em direito militar, eu fiz 20 módulos, 10 tópicos cada módulo. E depois eu pedi para ele desenvolver o tópico 1 do capítulo, o tópico 1 do módulo 1, com 700 palavras. Ele fez isso na hora. Aqui eu estou só mostrando para vocês, esse foi o módulo 1 que ele organizou. Não fui eu, foi o ChatGPT que organizou isso aqui. Eu não sou do ramo, mas eu acho que se fosse eu que fosse criar isso aqui, eu ia levar mais de mês. Se é que eu iria chegar nessa conclusão. Achei bonitinho, achei até interessante. Esse aqui foi o módulo 2, que eu fiquei com vontade de fazer, para ser sincero para vocês, porque minha área de formação é Direito Internacional, eu achei demais isso aqui. Eu achei bem bacana. E ele desenvolve esse pedir, claro, que tem o risco de ser plágio, claro que sofre o risco de pegar coisa errada, claro que tem uma série de situações que nós temos que tomar cuidado, mas vocês não concordam que para começar, começar não tá bom? É uma situação muito interessante, né? E esse aqui foi o 3 até mostrei para um professor lá da São Francisco, que é de Direito Administrativo, e ele achou muito interessante. São tópicos, aqui são só 3 exemplos para vocês verem as potencialidades. Né? No TikTok vocês veem o pessoal usando isso aqui para escrever e-book e pôr para vender lá na Amazon. Corre o risco de tomar uma invertida, porque muitas das bases de dados que o ChatGPT utiliza são bases de dados como a Wikipedia. Então, pode vir informação errada? Pode. E pode, eventualmente, ele se apropriar de alguma informação do terceiro que tenha proteção de direitos autorais? Ele disse que não, mas pode, a gente não está imune. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta muito curiosa, muito interessante, que eu trago aqui para vocês, porque eu acho que, assim, o nosso ano 2023, o que nós vamos enxergar? A guerra das inteligências artificiais. Então, como agora saiu o ChatGPT, né, que é muito assim, com patrocínio, enfim, da Microsoft, o Google já anunciou o dele, e aí ninguém mais fala em metaverso. Provavelmente esse ano nós vamos ter aí muitas discussões. E eu acho que a gente aqui da comissão, nós temos que estar acompanhando, não só a parte da discussão legislativa, né, que está no Senado, para ser votado a qualquer momento, mas na prática, como é que isso transforma a nossa vida, nosso relacionamento com o cliente, com o judiciário. Então, tudo isso aqui é importante, eu acho que são assuntos de alta indagação que fazem sentido a gente trazer aqui no dia a dia da comissão. E aqui é isso, gente, olha só, eu termino aqui essa apresentação agradecendo vocês, e aqui, eu pedi para o Midjourney pegar minha foto e me colocar atrás de um castelo do Senhor dos Anéis. Okay. Vocês veem que coisa interessante. Eu acho que eu sou mais bonito do que está aparecendo aqui, mas eu falo para vocês, é absurdo. Eu tinha usado até uma outra inteligência artificial para fazer eu me movimentar aqui, a imagem em movimento, eu poder colocar uma voz, uma outra voz, e eu não precisaria nem estar aqui. Eu poderia fazer o texto e fazer com que o meu avatar criado pelo Midjourney falasse o texto do ChatGPT. Olha que loucura, eu podia estar em outro lugar, podia estar no barzinho, né, sossegado, quando vocês estavam na reunião. Mas, enfim, eu não quero parecer que eu estou muito deslumbrado, gente, mas eu estou muito deslumbrado. Infelizmente, falar para vocês que eu passei assim bastante tempo dedicado a essas ferramentas, não sei se eu perdi meu tempo ou não, sei que eu gostei, e quis trazer para vocês um pouquinho dessa experiência e talvez propor que pudesse a gente, aí no decorrer do ano, pudesse comentar principalmente as aplicações dessas novas ferramentas para a advocacia, para o nosso dia a dia, sem descuidar do nosso tema inicial, que é a privacidade e a proteção de dados.
E com isso aqui, né, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, eu queria desejar as boas-vindas para quem está integrando agora o nosso grupo. Quem ainda não faz parte pode preencher o edital, né, para poder ter o nominho lá e ter a sua nomeação via portaria. Convidar o pessoal para fazer conteúdo para a ESA, para as nossas redes sociais, participar. E é isso, gente, nós estamos precisando cada vez mais fortalecer essa área nova, uma área assim fascinante, que é a privacidade e a proteção de dados, para que a gente consiga cada vez mais, criando essa cultura, vamos ter mais desafios e mais trabalho para todo mundo. Então é isso, agradeço mais uma vez a paciência de todos vocês e me coloco aí à disposição, se alguém quiser comentar, tirar uma dúvida, e se for xingar, eu peço só que seja um pouquinho parcimonioso por conta do horário. E aí, quem quer começar? Vocês estão muito quietos, gente. Foi tão chato. Professor Solano, Pode falar. Opa, posso falar? Quem é? Não, é Nádia aqui. Oi, Nádia, você é da onde? Eu sou de São Paulo mesmo, trabalho aqui. Estou começando, a primeira comissão que eu faço parte, então achei que a apresentação foi ótima, deu para integrar, né? Para mim, que estou começando, e estou à disposição, gosto muito do tema, trabalho com o tema, perguntei sobre conteúdos, porque eu faço bastante conteúdo, então acho que dá para sugerir bastante coisa também, e é isso, um prazer, obrigada, e contem comigo aí. Então, Nádia, você tem que ingressar no nosso grupo dos 90 aqui do Apocalipse, pessoal que vai pôr a mão na massa Nossa, e tem dados eletrônicos bonitinhos e tem papéis daqueles assim dos anos 80. Não, imagino. Legal. Sim, quando sair eu procuro saber aí certinho como fazer para participar. Adriana Sagiani. Oi, presidente. Olha, eu tenho uma simpatia por você. Desculpa, posso chamar de você, né? Temos a mesma idade, eu acho. É muito legal suas apresentações, sua forma de se colocar. Parabéns. Eu queria dar uma sugestão, sabe? Na verdade, eu vou compartilhar uma vivência que eu tenho tido. Eu trabalho no terceiro setor. Não só nisso, mas... E também já trabalhei muito na administração pública. Continuo trabalhando, mas... eu não sei, eu queria dar uma sugestão da gente talvez tentar ajudar as prefeituras, os órgãos públicos a aprimorar o LGPD, porque eu estou tendo muita dificuldade, eu tenho projetos com prefeituras, eu estou encarregada de dados em alguns projetos com algumas prefeituras, e simplesmente não tem conexão com eles não fazendo nada. E aí a gente tem um projeto desenvolvendo, você tem que ter, em alguns momentos a gente é operador de dados da prefeitura, outros a gente é controlador, e eles não sabem nem o que a gente está falando, sabe? É um negócio assim, do outro mundo. Então, eu não sei se a gente, enquanto comissão, não poderia tentar ajudar, sabe, o órgão público, porque a sensação que eu tenho é que eles não sabem nem por onde começar. É um negócio tão manco, sabe? É desesperador, na minha opinião. Que nem esse vazamento que teve da SP Trans. Eu tinha o bilhete, né? Aí eles mandaram para o meu e-mail o que tinha vazado, né? Aí veio lá 500 mil dados e um deles era o PIS, né? Só para dar um exemplo. Para que você precisa de PIS para dar o passe de ônibus para alguém? Quer dizer, eles assim, nem começaram a fazer a adaptação lá. Porque a primeira coisa que eles iam ter que cortar era o PIS dali, né? E se você tem o PIS de alguém, você vai lá e saca o FGTS dele, sabe? É um dado muito útil, eu vou dizer assim, né? Enfim, era só um pouco de desabafo aqui do desespero que eu tenho vivido e talvez a gente montar algum tipo de estudo para fazer um apoio, né,
Era isso, é só uma ideia. Mas muito obrigada, viu, doutor Solano? É muito legal aqui essa comissão, principalmente pela sua liderança. Obrigado, Adriana, pelas palavras. Eu acho que eu sou bem mais velho que você. Agradeço aí a sua gentileza. Não, não é não. Mas acho que não. Mas eu só queria dizer o seguinte, eu não sei se a Viviane é procuradora municipal, se ela está agora aqui ouvindo, mas eu acho que as prefeituras do estado de São Paulo receberam uma verba específica, que eu não sei através de qual foi, mas houve um direcionamento de verbas, eu até acho, eu não me lembro se foi do governo estadual ou federal, para a implementação da LGPD, implementação das diretrizes, inclusive com metas de prazo, e que o Tribunal de Contas do Estado começou a fiscalizar. Então, eu acho que, assim, ajudar as prefeituras, Adriana, eu acho ótimo, mas as prefeituras têm verba para nos contratar. E eu diria para você que muitas delas estão fazendo. E, então, acho que, assim, fica o aviso, principalmente para os colegas aí do interior, para as colegas e os colegas do interior, a verificarem se as prefeituras locais já iniciaram os procedimentos. Grande parte delas estão contratando via ou licitação ou por contratação direta. Então, não percam essa oportunidade, que eu acho que é aquela onda, sabe? Aquela onda, nós temos que aproveitar o momento. Ok? Foi muito bem colocado, Adriana, nesse ponto. Claro, quem puder trabalhar voluntariamente, a gente sabe, o pessoal do terceiro setor já tem o lugar garantido no céu por conta só da ideia em si, mas se puderem pagar alguma coisa para nós também, eu acho que eu acho que talvez, assim, meio que para movimentar isso, porque, gente, eu tenho vivido um terror, assim. Você não consegue nem conversar, as pessoas não sabem nem o que você está falando. É um negócio horrível, horrível. Exatamente. E tem muitos colegas que eu sei que já estão prestando serviço para as prefeituras, nos escritórios de advocacia, mas muitos ainda não começaram. Então, olha, quem for assim, do interior, observem isso, porque pode ser uma oportunidade. Pode ser Obrigado, mesmo. Adriana. Vamos lá, o próximo aqui, Rosália Almeto. Oi, doutor Solano, boa noite. Você deve ser de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba. Ah. Ai. Mas eu trabalho, eu não sou herdeira. O que eu gostaria de dizer, eu sou encarregada de uma Unimed e faço parte do grupo de trabalho dos GPOs da Unimed do Brasil. Então, se precisar de alguma interface aí, eu fico à disposição. Gostei muito da apresentação hoje e também eu consegui também já fazer alguns experimentos com o ChatGPT. E foi muito interessante, foi num planejamento estratégico da Unimed que a gente fez, e a Unimed que eu assessoro é a Unimed CBS, e ela tem auditoria médica como um dos serviços. E aí eu fiz uma simulação e ele descreveu de uma forma muito coerente uma área bem específica, que é da auditoria médica. E isso foi apresentado e o pessoal da Unimed vai começar a utilizar para facilitar, por exemplo, questões de marketing, para campanhas, para fazer alguma coisa mais enxuta, sabendo do assunto, né, fazendo um filtro, se tiver alguma situação. Mas foi muito interessante e eu até utilizei no Dia da Privacidade, num boletim interno, todas as minhas tentativas, porque a cada vez que eu escrevia a mesma pergunta, ele me dava uma resposta diferente. Então, essa é uma ferramenta que vai ser utilizada, acho que largamente, em vários setores. Pelo menos dentro do sistema Unimed vai acontecer. E alguém comentou aqui de um juiz, é um juiz de Manaus, salvo engano, que ele se utilizou disso. E aí a questão que foi levantada em outros grupos é a questão de... Daqui a pouco você vai ter um texto, esse texto foi realizado por um humano. E aí a minha questão vai ser o seguinte, e as revisões automatizadas vão ter que ser revistas?
As sentenças, se estiverem automatizadas, elas vão ser revistas, vai ser um outro tipo de recurso, né? Até que ponto os juízes vão admitir que foi a inteligência artificial que fez o trabalho deles, né? Então, eu acho que é uma linha aí que a gente vai descobrir. Mas parabéns pela exposição, muito boa. E me coloco à disposição no que for preciso. Obrigado, Rosália. E como eu falei, a gente tem aqui uma nossa coordenadora, que é a Ana Lúcia Bolívar. Eu acho que ela tá lá em Santana do Livramento nesse momento, mas ela organiza umas jornadas, né, de seminários de LGPD e saúde digital, que foi um sucesso, 2 no ano passado, e vamos organizar a 3ª este ano. E aí contamos com o seu apoio, porque o pessoal da saúde é muito forte aqui dentro do nosso grupo. Então, foi muito, muito oportuno o seu comentário. Claro, pode colocar à disposição. E eu também faço parte do... Aqui na minha... Vânia. Boa noite a todos, tudo bem? Adorei a explanação, senhor presidente Solano. Estou falando aqui do estado da Paraíba, mas tenho São Paulo no coração. Gostaria de dizer que esse assunto dos chats, dos textos automatizados e até aquela criação do possível curso militar, quem sabe no futuro, essa formação, né, é algo assim muito admirável da tecnologia. Eu estou aqui espantada. E eu gostaria também de saber por onde eu poderia começar a ver a criação de sites para advogados autônomos ou advogados que estão iniciando dentro da ética, um site em que possa lá constar, ligado à proteção de dados, feedback de clientes, mas sem ultrapassar essa linha, que possa ter pelo menos o primeiro nome do cliente, o depoimento dele, nada infringindo a ética da OAB. Gostaria que a gente pudesse trabalhar também nesse sentido, se for possível. Eu acho uma ótima ideia, até porque nós estamos justamente nesse momento trabalhando no projeto Prisma, que é colocar tudo... Você sabe que é a segunda vez que eu ouço aqui nessa semana sobre isso, né? A gente precisa, nós, aqui na nossa comissão, a gente precisa consensar entre nós para estabelecer alguns parâmetros, eu acho importante que nasça dessa comissão, para o uso ético das ferramentas digitais, de um modo geral. Como você falou do site, mas passando também pela questão da própria uso da inteligência artificial. Quem sabe no curto prazo a gente não pense em fazer alguma coisa como o IBDFAN faz, né, com aquelas atas de conclusão específicas sobre certos temas, enunciados. Eu acho que pode ser bom. Acho que é bem oportuno. Especificamente questão ética relacionada ao site, né, até onde pode e onde não pode, tem uma comissão específica de ética, né, o pessoal do deontológico, mas aqui, se tiver alguém no grupo que seja desse ramo, né, que conheça mais essa parte de marketing e de ética, e poder contactar diretamente a Vânia, vamos fazer aí o canal, Vânia, porque aí a gente já pode fazer uma ligação do pessoal mais experiente. Confesso para você que especificamente não é muito minha praia. Uhum. Okay? Perfeito. Vou deixar o meu contato no chat. Isso, põe no chat, e aí se algum colega, alguma colega tiver mais conhecimento nessa parte, procura a Vânia para vocês trocarem ideias. Obrigado, Vânia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Damião, meu irmão, nos ajudou muito, Damião. Tenho que agradecer você publicamente. Participou do grupo que nos ajudou aqui a selecionar as empresas que vão fazer parte do Marketplace. Damião levantou a mão, mas está quietinho. Daqui a pouco... Está aí ou não? Tô sim, mestre Solano. Muito boa noite à comissão que mais trabalha na OAB no Brasil. Parabéns aí pela explanação, pelo trabalho que essa comissão maravilhosa tem feito. Eu sou suspeito de falar, né, doutor Solano, até pela nossa proximidade, pelo nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo para poder ajudar. E, obviamente, que nesse momento que nós estamos ouvindo aí a nossa amiga falar sobre as dificuldades nas prefeituras, é um ponto de
muita atenção realmente, muitas dificuldades têm ocorrido, né, para conduzir alguns projetos, mas a gente tem algumas técnicas aí que faz com que as coisas avancem. Então, depois a gente pode até trazer para a comissão parte dessas técnicas, porque é interesse comum que todos nós, operadores do direito, possamos realmente atuar em proteção e privacidade de dados. Então, eu acho que, nesse momento, é fundamental a gente dar as mãos e fazer as coisas acontecerem. 2023 vai ser o ano da proteção e privacidade de dados. Obrigado, mestre, doutor, meu professor e amigo. E vamos para cima, que está só começando. Estamos ainda no segundo mês do ano. Muita coisa boa vai acontecer para a gente aí, com certeza. Um abraço. Obrigado, Damião. Aliás, gente, eu queria fazer uma introdução, porque eu acabei cometendo aqui um deslize e não apresentei para vocês. A gente tem uma nova coordenadora no nosso grupo de lideranças, que agora que eu vi aqui o videozinho dela, que eu lembrei, se me perdoe, a doutora Sinara Batista. Sinara Batista, do escritório Opsi Bloom, a maior especialista em legal design do Brasil. Ela vai ser, gente, ela vai apresentar na próxima reunião, ela que vai apresentar. E ela vai ensinar para a gente a história do legal design. E eu já vi as aulas que a Sinara dá, já assisti umas 3 aulas dela. Vocês não percam, já tem aqui no nosso Telegram toda a agenda de 2023. Quem ainda não viu, veja, já coloque na sua própria agenda. Sinara, quer dar um boa noite para o povo? Boa noite, pessoal. Doutor Solano, muito obrigada pelas palavras, sempre muito generoso e exagerado. É uma honra fazer parte dessa comissão, estou ansiosa aqui pelas coisas que a gente vai construir em conjunto e me coloco à inteira disposição de todos os colegas aqui que quiserem trocar uma ideia e à inteira disposição da comissão para a gente construir muita coisa legal esse ano. Obrigada, doutor Solano. Muito bem-vinda, Sinara, uma honra nossa aqui. Bom, vamos lá, quem levantou a mão? Gabriela Morganti. Olá, boa noite a todos. Fiquei contente aqui vendo tantas pessoas assim profissionais que eu admiro bastante. Dr. Solano, que excelente apresentação, assim, nos motiva a continuar, né? A continuar, apesar de algumas pessoas que fazem crítica, que acabam desacreditando, né, nas tecnologias, mas esse é o nosso papel. Eu imagino que cada um fazendo a sua parte de conscientizar, mostrar, vamos falar assim, o que teria de bom, né, para a gente usar a tecnologia e também alertar sobre os riscos. Eu acho que vale a pena a gente tirar o melhor proveito, né? Então, eu queria até falar para o pessoal presente, além da parte da proteção de dados, eu também estudo metaverso e acho também importantíssimo a gente pensar numa subcomissão, ou de repente algo direcionado para o metaverso, que eu já falei até em outras oportunidades, principalmente porque está relacionado aos jogos, esportes eletrônicos, tudo que está em alta, né? Está chegando assim cada vez mais forte, e agora envolvendo também a Política Nacional da Educação Digital, vai envolver as nossas crianças, adolescentes, e eu já imagino assim que talvez não tão no futuro tão próximo, né? Mas essa geração ela já cresce nesse ambiente, então é muito provável que daqui para frente eles pensem mais em projetos, em programas, estudos utilizando essas plataformas. Então, acho que a gente não pode deixar de lado e o que for possível, né, divulgar e conscientizar as pessoas. Contem comigo e eu imagino também que conte com todos que estão participando da reunião hoje. Então, parabéns aí a todos os envolvidos e coloco à disposição também para quem quiser e o que eu puder colaborar. Vou ficar muito contente. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Eu não sei se você veio na Fenaló, que eu mostrei no ano passado, mas tinha lá uma stand. Quem quis brincar de metaverso, né, se divertiu. Eu não consegui na Fenaló, mas esse ano eu vou. Logo depois eu acompanhei e falei, puxa, perdi um belo evento, porque realmente o pessoal trouxe tudo de novo, né? A tecnologia voltada para o direito. Mas esse ano, se Deus quiser, tiver, né? Eu imagino que tenha, pretendo participar. Obrigada. Eu também. Obrigado, eu. Henrique, Chequer. Que é isso? Ô, doutor Solano, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero parabenizá-lo, foi uma apresentação incrível, sempre com sábias palavras, sempre uma grande aula poder ouvi-lo, né? Quero me apresentar, meu nome é Henrique Keck, atuo na área de proteção de dados já há uns 3 anos em empresa. A gente faz
consultoria, adequação à LGPD. Atualmente eu estou como consultor de uma empresa de tecnologia, de software. É bem interessante, é um mundo muito doido, assim, porque muda sempre tem algo novo para a gente poder aprender. E também, assim como todos os nossos colegas aqui, me coloco à disposição de poder ajudar, de aprender, da gente juntos conseguir chegar em resultados bons, não somente para a gente, mas para a comissão, para a sociedade como um todo, né? Então, quero parabenizar e me colocar à disposição. E deixei aqui meu LinkedIn, quem quiser me seguir, a gente troca informações, é sempre um aprendizado maravilhoso aí. Obrigadão, hein? Muito obrigado, Henrique. Porque você vê, tem a nossa amiga Priscila, que ela é presidente da Comissão de Recursos Humanos, né? E ela faz uns trabalhos muito legais. Então, por exemplo, eles fizeram um multirão esse tempo atrás na Cracolândia para arrumar documento para o povo e tudo mais, e ela me convida, eu falo, pô, Priscila, agora não dá, né, que tal, mas aqui, vocês que gostam mais dessa parte, a gente é mais assim do ar-condicionado, brinco com ela, né, claro, né? Mas enfim, a gente agora vai poder, eu fico sempre aquele negócio, poxa vida, a Priscila trabalha tanto, né, a gente pela OAB, pela sociedade, agora nós vamos poder trabalhar também com essa parte do mutirão, né, o mutirão, claro que não se compara aí na Cracolândia entregar documento RG, sem dúvida nenhuma, mas é uma contribuição que nós vamos poder fazer dentro, né, da nossa comissão aqui. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Agora o Henrique. Euclides Pardigno. Pardigno, sim. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de me cumprimentar e parabenizar pela riqueza da explanação, pela variedade de áreas onde a comissão vem trabalhando, deve trabalhar esse ano. Estou na comissão como membro regional. Sou DPO também da minha subseção. Fazem agora 34 anos que eu advogo, desde 1989, grande parte da advocacia interiorana. Tenho e continuo desenvolvendo uma atuação multidisciplinar, mas nos últimos 10 anos, pezinho em São Paulo, acabei tendo alguns clientes, alguns serviços aí, montei um apartamento, parte do meu tempo estou aí. Foi onde acabei defrontado com o direito digital. Continua a advocacia predominantemente contenciosa e multidisciplinar, mas a gente vê que todas as áreas do direito estão ligadas umbilicalmente com o direito digital, com a privacidade, com a proteção de dados, com tudo isso que o colega colocou. Eu gostaria de participar de alguma dessas iniciativas, acredito que possa contribuir de alguma forma. Se possível, não sei quais os canais para essa informação, mas quero registrar que estou totalmente à disposição. Parabéns e obrigado. Não, isso aí, Euclides. Logo mais, eu acho que a questão de dias vai sair o edital, convidando o pessoal, já com o vídeo da nossa presidente, e nós vamos receber em primeira mão, porque ele vai ser voltado, né, para toda a advocacia, mas com foco para a nossa comissão. Então, nós vamos ficar sabendo primeiro aqui. Muito obrigado, Euclides. Quem vem aqui? Gustavo Chiara Arielle. Nunca utilizei ela na prova, por conta do sobrenome, era só escrever completo o nome, que era meio ponto. Boa noite, Solano, doutor Solano, boa noite a todos. Minha primeira participação em vídeo, né? Me apresentando, sou aqui de Ribeirão Preto, fui nomeado de PO, compartilho aí da dificuldade de todos, como é trabalhar na área de LGPD, na área de proteção de dados. Muitos aí já devem estar dando consultoria ou iniciando, sabe que é uma área bem difícil de você conscientizar as pessoas, realmente entender que se trata de privacidade hoje em dia no mundo digital. Também participo da comissão aqui de Ribeirão Preto, Direito Digital, e como representante e DPO da minha subseção, eu gostaria de entender um pouco mais o lado que vai ter a parte do edital, que vamos explicar as funções, isso realmente nós vamos aguardar. Mas com relação, por exemplo, à subseção, no meu caso, só basta olhar, acho que talvez na grande maioria, não há uma política ainda de privacidade, não há um encarregado, um e-mail, enfim, informando, não há, enfim, ainda está muito cru nesse sentido. Eu gostaria de saber
porque a mensagem que nós recebemos, os DPOs receberam, a princípio tem que esperar para receber as diretrizes, nós temos que esperar esse fluxo de dados, devido à quantidade, e por isso ainda não foi encaminhado nenhuma diretriz, enfim. E nesse sentido, eu gostaria de saber até que ponto nós podemos auxiliar de fato a subseção ou devemos realmente aguardar as diretrizes. Boa noite e obrigado pela atenção. Obrigado, Gustavo, por sua colocação. Então, eu sempre achei que a coisa ia ser mais rápida, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, é a primeira vez que eu entro, né, na política da OAB, já como presidente de comissão, então as coisas funcionam num ritmo mais lento do que eu gostaria, para ser muito sincero para você. O que me foi orientado logo no começo é que, assim, a gente deveria primeiro organizar as coisas aqui da seccional, para a gente poder botar em ordem e replicar depois nas subseções. Essa foi a orientação aqui do controlador, né? Essa foi a ideia. E o que nós fizemos, e fica um convite para todo mundo ver e eventualmente opinar, a gente colocou no nosso site aqui da OAB as diversas diretrizes, políticas. Nós temos uma política geral, né, de privacidade e proteção de dados, onde se estabelece uma série de situações e previsões e fluxos e princípios. E aí, ali está previsto, inclusive, as atribuições do DPO local, né? DPO das subseções, o DPO da ESA, do TED, são os DPOs setoriais que a gente chama, e ele tem a função de implementar a política estabelecida aqui da seccional, que está ali bem, né, ali já redigida, e também responder às questões locais colocadas por titulares e também da diretoria local. Nesse sentido, o que eu acho que a mais dá para fazer, isso tem orientado muita gente que me procurou, né? O DPO local está ali, está vendo que algumas coisas podem ser melhoradas, não precisa esperar a subseção. Não precisa esperar a subseção, porque o que eu aprendi nessa minha vida aqui de um ano na UAB, cada subseção tem uma cultura, às vezes, diferente uma da outra, né? Com fluxos diferentes, metodologias diferentes. Então, tem muita coisa que serve para as maiores, que às vezes é diferente nas menores. Então, o que eu tenho sempre falado você está vendo alguma situação, não espere, já oriente os funcionários da OAB, ou oriente a diretoria local, até porque existe uma possibilidade de acontecer algum incidente. E aí, localmente, pode, né, ter que se apurar a responsabilidade. Teve um presidente de uma subseção que falou que não ia nomear DPO, porque ele justamente ele não queria passar uma responsabilidade desse tamanho para algum colega. Aí eu falei, pois presidente, mas o senhor sabe que, pela lei geral, a responsabilidade do DPO ela é pequenininha, ela é consultiva. A bucha é sua. O fato de repente, o senhor não ter alguém que o aconselhe, se o senhor, de repente, cometa aí algum deslize, quem vai pagar a multa de 50 milhões, porque aí eu já sacaneei ele, né? É o senhor que vai pagar a multa de 50 milhões. Então, eu acho que quem não vai ter problema nenhum vai ser justamente o DPO. Aí ele ficou com o olho arregalado, aí ele nomeou no dia seguinte. Então, assim, eu acho que vale a pena, se você tiver oportunidade, é um trabalho de formiguinha, poder estabelecendo aquilo que a gente considera as melhores práticas antes que a seccional mande as diretrizes mais específicas. Eu acho, Gustavo, que você pode e deve fazer, porque aqui, por exemplo, a gente chegou no mapeamento dos 1.100, e lá vai fumaça, né, bancos de dados, em agosto. Então, assim, você vê que agora, em fevereiro, é que chegaram à conclusão de que vai ter o edital, que vai fazer o chamamento, porque antes pensaram que ia ser o jurídico interno aqui da OAB, o jurídico interno não tem braço, entendeu? Demoraram todo esse tempo. Então, a gente quer fazer rápido, mas não é no ritmo que a gente, né, gostaria. Então, para quem trabalha, quem foi nomeado como DPO setorial, e já vê que algumas coisas podem ser melhor aconselhadas para a diretoria local, não nos espere. Não nos espere. Pode mandar bala, pode seguindo, né, as diretrizes que a gente colocou aqui na política, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que aqui pelo nosso comitê nós vamos ter um maior prazer aqui de responder, desde que a gente saiba também, né? Ok? Então é isso. Quem vem? Muito bom, obrigado, viu? Respondeu todas as dúvidas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Beatriz Hilkner. Boa noite, doutor Solano. Muito prazer em conhecê-lo.
Eu sou coordenadora aqui da Comissão de Proteção de Dados de São José do Rio Preto e também fui indicada para ocupar o cargo aqui de encarregada setorial. Inclusive, eu te mandei um e-mail com alguns questionamentos logo no início, finalzinho do ano passado, porque o pessoal aqui da diretoria ficou meio desesperado, né? Nossa, o prazo está em cima para a gente finalizar, como é que vai fazer? Mas, sim, algumas das minhas dúvidas foram respondidas no e-mail já, e outras que eu ia questionar também, o nosso colega anteriormente já perguntou e o doutor já respondeu. Queria agradecer a oportunidade aqui de participar da comissão. Eu também não era muito assídua como membra da OAB, não participava muito, e quando fui participar já comecei a entrar em várias coisas, né? Mas, assim, me surpreendeu o trabalho que é feito, principalmente pela comissão aí da seccional. Eu acompanhava no Instagram, fiquei com vontade de participar pelo trabalho que eu já via no Instagram, e agora, participando da primeira reunião, eu vi que vai muito além do que eu imaginava, né? Então, parabéns ao senhor e a todos os integrantes aí que vem realizando esse trabalho aí muito importante e muito bem feito. Obrigado, Beatriz. E aí eu vou fazer uma convocação para você, Beatriz, para a outra colega que era de Ribeirão Preto. Ó, vocês são cidades, assim, as maiores cidades do estado, vocês têm que ter evento de privacidade e proteção de dados. Nem que seja um dia, uma jornada, pode ser, assim, assim que a gente fomenta o povo e que a gente até prepara o mercado para o trabalho. Então, aí, Beatriz, eu vou pedir para você invente alguma coisa, algum evento para a gente, nem que seja híbrido ou que seja só online, mas que tenha a bandeira da comissão aí de Rio Preto. Eu acho importante divulgar. Vocês têm... gente, se vocês inventarem eventos como a Ana fez um belíssimo, né, Ana, no ano passado, em Bebedouro, enfim, teve em Catanduva, teve em diversas cidades, façam e convidam, tem muita gente aqui dentro do grupo que vai, que participa, e vocês viram a nossa comissão, né, o pessoal das lideranças, tem gente das Big Techs, tem gente de empresa, de indústria, de comércio, de serviços, tem gente das academias, tem pessoal do escritório da advocacia, o povo vai nem que seja puxado pela orelha. Então, vamos agilizar eventos aí nos locais. Obrigado, Beatriz. Doutor, já aproveitando, então, já vou lhe fazer um convite. Eu estou elaborando uma cartilha aqui referente à LGPD para consumidores. E eu vou fazer um evento de divulgação e queria trazer algum palestrante, né? Se o doutor também tiver interesse, já fica o convite. Previsão é finalzinho de março, ainda não fechei a data, mas eu acredito que dia 29 ou 30. Então, essa semana do dia 29, já falo que você está complicadinha já, porque para nós, assim, a menor unidade de tempo nossa aqui é 45 dias, entendeu? Mas a gente conversa. Mas agradeço o convite, agradeço. Bom, vamos lá. Solano, está no mudo. Desculpa. Ô, Euclides, você levantou a mão ou tá a mão levantada desde aquela hora? Eu, doutor? Desculpe, já estava levantado de antes. Você está com dor no sovaco, então abaixa a mão. Você já falou, então tá bom. Deixa eu ver aqui. Jean Ferreira. Boa noite, doutor. É um prazer estar aqui com todo mundo. É minha primeira participação aqui. Na verdade, eu ainda não sou inscrito como membro. Eu fiz o preenchimento lá do formuláriozinho, mas acho que ainda não tive retorno sobre a aceitação da inscrição ou não. Então já fica meu apelo aí para o doutor verificar a minha inscrição. Eu sou atuante aqui no ramo de privacidade aqui no interior de São Paulo, faço parte do comitê de privacidade de uma indústria multinacional, estou tendo a oportunidade de conduzir algumas consultorias em algumas empresas de pequeno e médio porte, também em entidades religiosas. Eu estou tendo essa experiência agora de dar apoio com a parte de LGPD. Só que na minha subseção, eu fui consultar o nosso presidente e subpresidente no mês passado, aproveitando o início do ano, né? E eu descobri que a gente não tem comissão de proteção e privacidade de dados ainda, aqui na minha subseção. Então, é uma intenção minha fomentar esse trabalho, eu estou até conversando para a gente fazer a instalação desse projeto aqui agora. Qual que é a sua subseção, Jé? Jaguariúna, doutor. Jaguariúna, nossa, é um vexame, tem que ter. Exatamente, doutor, eu achei bem... Tem cervejaria, tem o bar da praia e não vai ter o Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial.
Pois é, doutor. Aí eu mandei um e-mail, na verdade, para fazer minha inscrição na comissão de Jaguariúna. Me retornaram falando que não tem a comissão. Eu falei, então vamos fazer a comissão. Se não tem, a gente faz. Então, eu queria primeiro me inscrever aqui na comissão estadual para ter esse apoio para fomentar os trabalhos aqui, pegar alguns direcionamentos, algum material que tem aí já preparado, até porque a gente tem a faculdade de Direito aqui em Jaguariúna, então acho que é uma coisa importante que a gente pode levar para os alunos, né? Já formar profissionais, novos colegas aí no direito, já saírem com essa formação da proteção e privacidade de dados. Então, agradeço pela experiência de hoje, espero que poder participar de muito mais oportunidades e eventos junto à comissão, e espero que possamos nos encontrar brevemente pessoalmente, doutor. Então, organize um evento, já inaugure a sua comissão e já organize um evento que a gente vai. Pode deixar, eu irei convidar. Rodrigo Arantes. Olá, doutor. Boa noite. Agradeço a palestra que o senhor deu. É a primeira vez que eu venho também participar, mas eu acompanhei já a doutora Ana no curso que ela deu, deu alguns pitacos, algumas perguntas eu fiz para ela. O doutor Damião também, acompanhei o senhor no SOMAX, no Protect Day, e acompanhei a palestra do senhor Solano, no Protect Day também. Eu estou agradecido de participar também como DPO aqui da comarca, estou aqui em Serra Negra, e já aproveito o gancho. Serra Negra tem um grande centro de convenções aqui, doutor, se eu quiser... A gente pode manejar aí, junto à prefeitura local e à OAB daqui, tentar fazer alguma coisa nesse sentido da inteligência artificial, da LGPD. A gente pode costurar as coisas aqui para tentar resolver uma questão ampla para todo mundo da região, inclusive de Jaguariúna, que estava aí. Mas, ô, Rodrigo, e você está esperando o quê? Na verdade, doutor, eu estava esperando justamente esse impulso, porque eu tô em stand-by aguardando, eu queria saber quais eram as orientações do DPO-chefe, né, central, para que a gente pudesse dar um andamento no movimento regional aqui, né? A gente percebe aqui na região, está tudo muito parado, né? Infelizmente, acho que é o país todo. Acho que vai ser o grande boom vai ser agora, no final do mês, quando vier a multa. Aí a gente vai, é a esperança de todo mundo para a gente ver o que vai acontecer. A doutora Ana já deu o sorriso de ponta a ponta. É mais ou menos isso. Você tem razão. Porque na União Europeia foi assim também. Quando saiu a multa em Portugal, né, o primeiro lugar que teve na GDPR, aquilo foi um efeito cascata na União. Concordo, gênero, número e grau. Estou louco para ver a primeira multa, né? Estou curiosíssimo para ver essa primeira multa. E eu acho que vai ser um baque grande na região, doutor, porque o ano passado nós tivemos um vazamento de dados grande com a farmacêutica aqui de Itapira, né? A Cristália. Então, eu não sei se ela está nesse rol de multas da NPD, né? Se realmente foi constatada alguma irregularidade. Então, vamos aguardar aí o posicionamento. Mas, doutor, eu agradeço a atenção e estamos à disposição aqui em Serra Negra também e eu vou começar a fazer o movimento. Okay? Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, doutor. Um abraço. Agora, temos tempo para mais um aqui. Aqui não aparece o nome, é Cardoso Advogados Associados, uma pessoa jurídica. Boa noite. Aqui quem está falando é o Felipe. Acho que vocês me ouvem bem? Ah, legal. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Sou membro aqui também da comissão como correspondente. Quero parabenizar a presidência, né, pela essa excelente reunião, dizer que eu sou formado, sou pós-graduado em LGPD, membro da NPPD, e a gente tem monitorado muito, né? Como minha formação inicial é lá atrás, como técnico informático, então eu sempre sou muito ligado nessa parte tecnológica. E é muito bom perceber que a comissão está de olho, né, nas inteligências artificiais, porque acabam tendo correlação direta, porque a gente tem monitorado muito o mercado e como essas inteligências funcionam, e a gente verifica que grande parte da atuação dessas inteligências é coletando, né, informação do que o usuário coloca dentro da plataforma. Então, a gente tem percebido aí uma grande possibilidade de se ter problemas em relação aos dados que são inseridos constantemente na plataforma, e a própria plataforma utiliza para poder alimentar as respostas que ela acaba fornecendo, e também em relação aos direitos autorais, né? Me coloco aqui à disposição também para auxiliar no que for necessário e para ajudar esse projeto que, desde já, parabenizo a todos que fazem parte.
Muito obrigado, Felipe. Muito bom. Bom, gente, é isso. Nossa proposta era que durasse 1h30 a nossa reunião. Vai acabar exatamente com 1h30. Então, né, cumprimos bem nosso papel. Agradeço a presença de todas e todos. Desejo aí um ano de mas muito trabalho para todo mundo. Eu quero que todo mundo fique cansado de mexer com privacidade e proteção de dados, e também agora com inteligência artificial. E não percam para a próxima reunião a doutora Sinara, porque, olha, ela legal design é um conceito eu não conhecia até que a Sinara me explicou. Para mim, eu achava que era legal design e visual law fosse a mesma coisa, descobri que não é. Então, para quem também não conhece, se interessa por um tema que é mega futurista, é muito importante, já é realidade do dia a dia, não percam na próxima reunião aí a doutora Sinara. Ok, gente? Então, obrigado aí a todas e a todos, um excelente ano para vocês e até o mês que vem. Até a próxima. Boa noite a todos.